Você sabe o que é metacognição? Você sabe como aplicar essa habilidade no dia a dia, durante os seus estudos, durante o seu processo de aprendizado? Refletir sobre essa habilidade e buscar maneiras de desenvolvê-la é bastante importante, porque ela interfere diretamente na efetividade dos esforços que nós direcionamos aí com relação ao estudo. Metacognição, basicamente, é o ato de refletir, de pensar sobre o nosso próprio pensamento, sobre o nosso próprio aprendizado. O ato de autoconhecimento e de olhar e entender como eu aprendo, qual é a maneira que eu consigo ter maior concentração, de que forma eu consigo compreender melhor aquilo que eu estudo. Então, metacognição é extremamente importante e é muito individual também, porque cada pessoa tem uma forma preferida, tem uma forma mais eficaz. E pode ser dividida em 3 etapas. O processo de planejamento já é uma metacognição. O que eu vou estudar? Quando eu vou estudar? Quanto tempo eu vou direcionar para cada matéria? Qual é a sequência de matérias que eu vou colocar? Essa organização, esse levantamento, planejamento é extremamente importante e é um processo que deve ser adaptado constantemente de acordo com os resultados que ele produziu. Então, primeiro a gente pensa e analisa e faz um planejamento do que a gente imagina que seria mais produtivo. Um segundo processo de metacognição é durante o próprio estudo, o automonitoramento, quando a gente começa a observar: eu estou concentrado? Eu estou conseguindo focar o máximo que eu posso? Eu estou entendendo aquilo que eu estou lendo? Eu percebo que eu consigo lidar com essa informação depois? Então, esse seria o automonitoramento. E um terceiro processo de avaliação. A forma como eu planejei o meu estudo foi produtiva? Valeu? Acho que eu aproveitei o máximo do que eu podia? A sequência que eu organizei das matérias, durante o estudo eu consegui me concentrar, eu consegui entender o que eu estava fazendo, e esse processo de avaliação ele é muito importante porque a gente precisa dessa flexibilidade para ir adequando o estudo de acordo com cada momento de vida, com cada contexto que a gente está vivendo e com as novas demandas, novas necessidades. Nesse sentido, uma estratégia bastante interessante e importante é a conversa conosco mesmo. Então, é quando a gente para nos questionar o que a gente vai fazer, como a gente está se organizando, coloca no papel, se possível. Sempre que a gente deixa concreto, fica mais fácil de entender e a gente vai se organizando. Desde o planejamento, durante o automonitoramento, a gente pode ter momentos de questionamento. Eu tô concentrado? Ou, se for o caso, a gente pode fazer um diário de estudo e anotando quantas vezes eu levantei, quantas vezes eu parei para mexer no celular, quantas vezes eu reiniciei ou eu troquei de disciplina. Isso são alguns feedbacks importantes aí para a gente entender a concentração. Para avaliar se a gente está entendendo aquilo, se a gente compreendeu o que nós aprendemos, nós podemos tentar explicar de livro fechado, que é uma maneira de verificar se realmente fez sentido para mim, ou a gente tenta buscar exemplos diferentes daqueles que foram propostos, ou a gente vai para os exercícios. É uma maneira de verificar: eu entendi, eu realmente aprendi aquilo ali? E na parte de avaliação, a gente pode também ter alguns registros do que eu planejei, quanto eu cumpri. Se eu não conseguir cumprir tudo aquilo que eu planejei, será que minhas expectativas estão irreais? Como eu posso adequar isso? Se eu termino o estudo muito cansado, o que será que eu posso fazer para melhorar? Vou incluir uma atividade física? Vou incluir uma atividade de lazer, de higiene mental? Então, são alguns questionamentos que a gente pode e deve se ir fazendo para melhorar a nossa habilidade de metacognição e, como consequência, os resultados nos estudos.